Hoje eu tô em Toronto, é outra cidade no Canadá. É uma cidade que se desenvolveu demais nos últimos anos. Hoje talvez não, é a principal cidade econômica do Canadá. Então, se você comparar o Toronto com Montreal, Toronto é muito mais evoluída hoje. E eu quero trazer uma história sobre isso, sobre Montreal versus Toronto, que Montreal ela era a principal cidade, ela é quase que em Nova York, é um pouquinho para cima de Nova York, 6 horas de carro. E Toronto é 6 horas de Montreal, só que pro oeste, oeste em inglês, né? Eu não vou traduzir em português, mas no passado, Montreal, como tinha o porto e que era fácil de pegar o navio e ir para Nova York, para Europa, ela era tipo a principal cidade do Canadá. Hoje tem Vancouver lá no outro lado, que também tem porto e tem conexão com a Ásia. Então Vancouver está chegando e talvez já passou Montreal. E tudo isso dizem, eu não sei se é real, mas é o que eu escuto muito lá em Montreal, é que quando Montreal decidiu botar as leis de francês, que hoje em Montreal, se você tem uma empresa, você é obrigado a se comunicar em francês nos e-mails e tal, e tem que ter tipo uma cartilha do francês lá que você precisa seguir. Então, por causa disso, várias empresas de pessoas que falavam só inglês, elas pensaram, cara, eu tô vazando, tô indo para Toronto. Então, no passado, como Montreal era essa potência, o pessoal pegou e vazou. Tipo, vou embora, vou para Ontário, vou para Toronto, 6 horas pro outro lado aqui. E aí começaram a construir tudo isso que a gente vê hoje. E aí Toronto é tipo a capital do dinheiro, a capital de várias infraestruturas aí que você vê que é tipo absurda comparada a Montreal. Só que Toronto, eu não tô defendendo totalmente Toronto. Olha só a torre de Toronto que é famosa. Essa é a torre famosa que as pessoas linkam com o Canadá. Então eu não tô defendendo que aqui é maravilhoso, porque eu não moraria aqui. Eu ainda acho que a parte mais cultural de Montreal é melhor. Mas um dos motivos que eu me frustrei muito no Canadá foi que Montreal tem uma birra com o inglês, cara. E eu, como sou uma pessoa que sempre gostei do inglês e sempre quis que o inglês fosse a minha principal língua no exterior, eu não quis largar tudo e fazer foco em francês e dane-se meu inglês. Eu fiz o contrário. Então eu me ferrei demais, porque tem muita gente lá que não fala inglês. E elas, tipo, não te tratam da mesma maneira se você for um anglofono. E aí, cara, você se sente excluído da sociedade, sabe? Aí vai ter gente que vai dizer, ah não, porque dá pra viver sim. Dá pra viver em Montreal, no Quebec, somente com inglês. Cara, dá pra viver, mas tu não vai fazer parte da sociedade, esquece. Os governos atuais, eles estão cada vez mais botando lei de francês. Um exemplo, se você chegou, você tem 6 meses para aprender a se comunicar com o governo em francês. Aí você liga lá pro governo, tipo seguro saúde ou alguma coisa assim, e aí tipo a mensagem do telefone é: olha, você sabe que se você pedir para falar inglês depois de 6 meses, você tá cometendo algo errado. Eu não sei se eles falam crime, mas eles deixam claro que você tem que falar em francês depois de 6 meses. Então, tipo, eles ficam gastando dinheiro e dinheiro com isso. Enquanto que, tipo, a sociedade no Canadá tá cada vez mais em decadência. Dá pra ver os rankings de qualidade de vida caindo, rankings de segurança também. Tem uns índices que eles medem onde é que é os melhores lugares do mundo pra morar. O Canadá era o top, cara. Hoje não tá nem, acho que no top 10.
Então, ok, isso daí é só um problema do Quebec, mas frustra, sabe? Porque, tipo, tu em vez de usar a tua energia e teu dinheiro para coisas melhores, tipo inovação, fazer a diferença na vida dos outros, eles ficam gastando dinheiro com francês. Aí, tipo, eu já mostrei que os buracos na rua no Quebec são ridículos. Tipo, eles dizem que é a neve, mas, cara, tem outros lugares no mundo com neve. Tipo, a Noruega, ela é famosa. Eu não sei, nunca fui, mas eu já li, já tentei estudar pra ver se fazia sentido essa desculpa que eles dão da neve pra ter buraco. Mas dizem na internet que, cara, a Noruega, ela mesmo com neve, ela consegue repor os buracos com eficiência. Então eles tiram essa desculpinha da neve. E pra não fazer esse vídeo ficar muito longo e muito choro, ok, querem proteger a língua, o idioma, mas, cara, vai pra Europa e vê quantos países, tipo, na Alemanha, os caras falam alemão e falam inglês, não tem essas birras, sabe? Então você deixa, e tipo, tem muita gente em Montreal que não fala inglês, cara. Eles moram no Canadá, e se você sair de Montreal e ir pro Quebec mesmo, interior, é pior ainda. Deixa eu voltar aqui. Mas tipo, tu mora no Canadá e tu não fala inglês, cara, é meio que bizarro, sabe? Eu não consigo acreditar, tipo, você teve a oportunidade de nascer num país que fala o inglês, e por causa dos seus governantes que tem essa birra toda de ser pró-Quebec, querem se separar do Canadá. Se eles se separam, cara, eu não sei pra onde vai a província, porque o Quebec, ele recebe mais dinheiro do governo federal do que ele dá. Então as outras províncias que dão mais dinheiro, tipo a Alberta, elas reclamam muito disso. E a Alberta tava pensando em separar, então, tipo, o Canadá, ele tem um monte de conflito interno que eu não sei se você sabe, mas pode causar vários problemas nos próximos anos. E tudo isso para mostrar um pouco de Toronto, para falar sobre essa história da língua, de como que uma decisão errada de um governo pode fazer com que tua cidade ou teu estado vá para um lugar errado, sabe? E parece que Montreal parou um pouco no tempo, sabe? Infelizmente. E é legal porque em Montreal você consegue ver que tem o lado, a cidade se divide numa rua, aí tem um lado que é francês, tem um lado que é inglês. Aí você vê claramente de tipo, o lado francês, ele parece que ficou para trás, muito para trás pro lado inglês. Mas talvez eu esteja errado. Talvez tem gente que vai achar que isso é bom, que o lado francês é melhor. Eu já tive chefes da França que, cara, pelo amor de Deus, é uma experiência horrível trabalhar com eles. Teve um francês que foi meu chefe, que eu pedi ajuda pra ele, e ele falou: você já é grande o suficiente pra conseguir essa resposta sozinho. Tipo, eu tô frustrado com o francês, eu tô gravando esse vídeo, mas ao mesmo tempo eu tô feliz em estar em Toronto. Eu acho legal ver, tipo, cidades desse jeito, assim, desenvolvidas. O último detalhe desse vídeo é que eu vim de carro de Montreal para Toronto. E aí eu passei por muito caminhão, e esse caminhão meio doido, assim. Eu comecei a perguntar por que esses caras estão dirigindo assim. Aí eu comecei a observar quem que tava dirigindo, né, pra ver como é que era o perfil do motorista. E eu comecei a perceber, cara, tem muito indiano. E os caras na Índia, eles dirigem de uma maneira muito doida. E eu fiquei curioso em saber, tipo, por que tem tanto indiano dirigindo caminhão, principalmente em Toronto. Toronto tem muito indiano. Aí eu comecei a pesquisar e a internet me deu 3 respostas, né? Uma é que falta mão de obra.
canadenses não querem fazer esse trabalho. E aí os indianos vão lá e fazem, porque eles veem isso como uma oportunidade, que não precisa de estudo, só tem que estudar ali a carteira e deu. E aí eu encontrei na internet um fator de que tem muito indiano que tipo compra a empresa de caminhão ou que faz a empresa, só que eles contratam somente indiano, ou eles contratam só amigo ou familiar. E aí tem tipo esse negócio de tipo os canadenses não gostarem disso, de tipo, eu já vi isso antes no Tim Hortons, que é tipo um café famoso daqui. E eles falam que tipo, por que só tem indiano trabalhando lá? Eles ficam reclamando, por que não tem canadense? Por que eles estão tirando nosso trabalho? E eu acho que tem a ver um pouco com esse ponto de que eles têm essa ideia de se ajudar. E o ponto não é criticar os indianos aqui, é aprender com eles. Porque os canadenses talvez eles vão odiar isso. Mas o meu ponto final desse vídeo é fazer a gente refletir. Por que a gente brasileiro não faz o mesmo, cara? Por que a gente não se ajuda? E o que eu vejo acontecendo é o contrário, cara. É brasileiro querendo ferrar outro brasileiro. Eu acho isso incrível. Tem muito disso, cara. Tem muito brasileiro que foi morar fora e ele não vai ajudar o outro brasileiro a conseguir a mesma coisa, porque ele acha que se o outro brasileiro conseguir aquilo, aquela conquista que ele fez não vai valer tanto, porque não sou mais o único brasileiro que conseguiu morar fora. Então acho que tem um pouco disso, sabe? De tipo, brasileiro querendo ver o outro brasileiro não melhor. Sabe aquele ditado de que eu quero te ver bem, mas eu não quero te ver melhor que eu? Eu acho que aquilo faz muito sentido para muitos brasileiros no exterior. Mais um pouco de Toronto aí. E espero que essa reflexão aqui faça algum sentido. Eu não sei se eu tô 100% certo. Eu recomendo você dar uma olhada e pesquisar por você mesmo. Eu pesquisei e foi o que eu achei nas respostas sobre por que tanto indiano se ajudando. E também sobre esse negócio do Quebec contra Toronto, que eu acho que é certo, porque muita gente do Quebec me falou que isso realmente aconteceu. Então, vídeo curto hoje, espero que faça sentido para você de alguma maneira. Se você gostou, se inscreva, deixa um comentário e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!